Bem, gente, para finalizar, né, Pierre Bourdieu e Claude Passeron, em relação ao livro A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, a gente vai ler 4 tópicos, um na página 46, tá? E aí é fundamental, né, para a gente só fechar essa concepção, tá? A gente vai ler um tópico aqui na página 46. Vamos ler o 3.1.1.3 e o 3.1.3, tá? Página 46, página 47. A produtividade específica do trabalho pedagógico, isto é, o grau em que ele consegue inculcar aos destinatários legítimos o arbítrio cultural que foi chamado a produzir, mede-se pelo grau em que o hábitos que ele produz é exaustivo, isto é, reproduz, mas completamente nas práticas que ele engendra, né, os princípios do arbítrio cultural de um grupo ou de uma classe. No 3.1.3, né, a gente tem, enquanto trabalho prolongado de inculcação, que produz um hábito durável e transponível, isto é, inculcando o conjunto dos destinatários legítimos um sistema de esquemas de percepção, de pensamento, de apreciação e de ação, parcial ou totalmente idênticos. O trabalho pedagógico contribui para produzir, para reproduzir a integração intelectual e a integração moral do grupo ou da classe em nome dos quais ele se exerce. Vejam, tá, que isso é muito interessante. O trabalho pedagógico contribui para produzir e para reproduzir a integração intelectual e a integração moral do grupo ou da classe em nome dos quais ele se exerce. Tá? Vamos um pouco mais adiante, na página 57, tá? Para a gente finalizar. Esse livro, na verdade, ou esse primeiro tópico do livro, que trata justamente dessa violência simbólica, né, dos fundamentos, né, para uma teoria da violência simbólica, ele é de suma importância que vocês leiam, tá? Que vocês compreendam. Tá? Ele é interessantíssimo. Tá? E, consequentemente, né, contribui para que a gente entenda um pouco melhor essa realidade dentro da sociedade e a relação entre sociologia e educação, ou como um sociólogo desenvolveu para entender os processos de ensino. Vejamos aqui na página 56, o 3.3.1.3, né? O grau de tradicionalismo de um modo de inculcação mede-se pelo grau em que ele se encontra objetivamente organizado em referência a um público limitado de destinatários legítimos, isto é, pelo grau em que a aceitação do trabalho pedagógico secundário pressupõe que os destinatários sejam dotados de hábitos adequados, isto é, do ethos pedagógico e do capital cultural próprio aos grupos ou às classes dos quais ele reproduz o arbítrio cultural. Vejam, do outro lado, na página 57, né, ele vai dizer o seguinte: o ensino escolar da gramática não inculca, propriamente falando, uma nova gramática geradora das práticas linguísticas. A criança deve possuir, no estado prático, os princípios que ela aprende a submeter um controle lógico, conjugações, declinações, construções sintáticas e etc. Porém, adquirindo a codificação sábia do que faz, ela adquire a possibilidade de fazê-lo mais conscientemente e mais sistematicamente. Tá? E aí o Pierre Bourdieu e o Claude Passeron até citam, né, os psicólogos do desenvolvimento e da educação, Jean Piaget e Levi-Vygotsky. Né? Então, essa transformação é análoga na ordem biográfica do processo histórico, pelo qual um direito consuetudinário ou uma justiça tradicional se transforma no direito nacional, isto é, codificado a partir de princípios explícitos. Tá? Mas, geralmente, as análises weberianas das características gerais do processo de racionalização em matéria de religião, de arte e teoria política, e etc. Vimos, na mesma lógica, que o êxito da ação de imposição simbólica do profeta é função do grau em que ele consegue explicar ou sistematizar os princípios que o grupo
ao qual ele se endereça, detém já o estado prático. Tá? Só para finalizar esse tópico, né, no item 3.3.2.1, modo de inculcação determinado, isto é, o sistema dos meios pelos quais é produzida a interiorização de um arbítrio cultural, caracteriza-se sobre a relação considerada, caracteriza-se pela posição que ele ocupa entre o modo de inculcação que produz um hábito, pela inculcação inconsciente de princípios só manifestados no estado prático, na prática imposta, pedagogia implícita, e o modo de inculcação que produz o hábito pela inculcação metodicamente organizada, enquanto tal, por princípios formais e mesmo formalizados. Pedagogia, explícita, ok? Tá? Todo esse texto, né, do Bourdieu vem tratar dessas questões e apresentar, né, toda essa configuração que é de suma importância, levando em consideração a construção do hábito. E como o hábito, na verdade, ele se desenvolve, ele permite o desenvolvimento, né, de captação de mais capital cultural e permite, né, a manutenção desse capital. Você não perde o capital cultural, por quê? Porque você construiu um hábito. Você construiu um hábito. O hábito pedagógico, o ethos. O ethos pedagógico está inserido dentro da sua concepção de si social. Tá? Desculpe. Vamos aqui para a página 81 e vamos encerrar, né, as nossas apreciações sobre o livro do Bourdieu. Vamos ler só esse fragmento que está em amarelo, tá? E depois é para vocês estudarem, para vocês desdobrarem e, consequentemente, entenderem um pouco melhor sobre a concepção de Bourdieu. Um teórico interessantíssimo mesmo. Um sociólogo com bastante profundidade. Okay? A análise das variações da eficácia da ação de inculcação, que se realiza principalmente em e pela relação de comunicação, conduz, por conseguinte, ao princípio primeiro das desigualdades do êxito escolar dos alunos, procedentes das diferentes classes sociais. Com efeito, pode-se colocar por hipótese que o grau de produtividade específica de todo trabalho pedagógico, que não seja o trabalho pedagógico realizado pela família, é função da distância que separa o hábitos que ele tende a inculcar sobre a relação considerada aqui, tá? O domínio erudito da língua erudita, do hábitos que foi inculcado por todas as formas anteriores de trabalho pedagógico e ao termo da regressão pela família, isto é, aqui, o domínio prático da língua materna. Lembrem, né, que eu citei na aula passada, justamente o Bourdieu vai fazer uma análise sobre os estudos com alunos, né, de língua inglesa, né, sobre o aprendizado da língua inglesa, e, consequentemente, o Bourdieu vai perceber que aqueles que têm mais facilidade de construir o hábito para interiorizar e inculcar o aprendizado da língua inglesa é aqueles que já traziam um ethos pedagógico relacionado a esse hábitos que vai ser construído, por exemplo, dentro da escola. E, consequentemente, esse hábitos, né, tem uma relação muito forte com os processos que são desenvolvidos dentro das relações familiares ou dentro das relações sociais, tá? Que se propagam e, consequentemente, convergem com os processos de relações sociais que se desenvolvem dentro dos sistemas de ensino ou dentro das escolas. Tá? Então, é interessante essa concepção do Bourdieu, e é aí que ele chega à conclusão, né, de como a reprodução ela ocorre e como a relação simbólica ou o poder simbólico e, consequentemente, o poder de violência simbólica convergem com as relações de dominação e subjugação, reproduzindo classe dominante como classe dominante e classe dominada como classe dominada. Tá? E aí isso é interessante, né, nessa relação em que o Bourdieu apresenta. Bem, gente, ficamos por aqui. Sugiro que vocês leiam mais o Bourdieu para entender um pouco melhor as suas concepções, tá? Compreender como o Bourdieu apresenta toda essa realidade sobre a construção desse hábitos, né, ou desse ethos pedagógico,
né? E como ele se dissemina por toda a sociedade e como ele está presente dentro dos sistemas de ensino ou dentro das escolas, que é o que o Bourdieu e o Claude Passeron vão fazer ao longo desse livro, uma análise, entendeu, mais aprofundada. Tá? Okay? Na próxima aula, né, a gente vai conhecer um pouco do trabalho do Theodor Adorno, tá? Do sociólogo alemão, filósofo e sociólogo alemão da Escola de Frankfurt. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço.